Glória a Deus. Igreja, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Salmos 73. A leitura é um pouquinho longa, nós vamos ler do 1 ao 28, que é necessário. E eu peço que a igreja preste atenção. Vamos fazer diferente? Vamos fazer a oração e vocês vão ler sentado para ficar mais confortável. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, meu Pai, esse segundo dia da campanha em Tuas mãos. O nosso tema hoje, Pai, é espírito de prosperidade. Então, que nessa noite o Senhor possa nos ensinar a ser próspero, andar em aliança e em fidelidade. E que possamos sair daqui hoje transformados e abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, que a leitura é um pouquinho longa. Salmos 73, do 1 ao 28. Vou ler aqui na televisão, gente. Não deve ser nem televisão que fala, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja, repita comigo, igreja, inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas vestes na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois de me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Somente até aí, foi um pouquinho longo, mas era necessário que nós lêssemos todo o capítulo. Esse salmo é um salmo de Asaf. Esse Asaf, depois de Davi, é o que tem os salmos
mais, não vamos colocar importante, porque tudo que está na Bíblia é importante. Tem o salmo mais notório. Ele tinha aquela proximidade com o Senhor. Asaf fazia toda diferença. E como que começou o ministério de Asaf? Quando a arca veio lá da casa de Obed-edom, a arca ficou lá na casa de Obed-edom, abençoou toda a família de Obed-edom. Quando a arca voltou, Asaf foi encarregado de direcionar os louvores que seguiam a arca. Ele tocava símbolo. Símbolos são 2 pratos, parecido com aqueles pratos da bateria. Eu vi que tinha uns que batiam assim um no outro, tem outros que ficavam numa corda e eles batiam com um negocinho assim para fazer barulho. Ele era da percussão, mas era um homem cheio da presença de Deus. A palavra fala que a dedicação de Asaf, o amor dele pela obra, pelas coisas do Senhor era tão grande que Davi colocou ele como responsável de todos os louvores da casa de Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? É necessário a gente entender quem é Asaf. E o tempo foi passando, Asaf foi crescendo, e ele era da tribo de Levi. Os levitas verdadeiros eram descendentes de Levi, que foi a tribo que Deus separou só para cuidar das coisas dele. Da tribo de Levi eram os sacerdotes, da tribo de Levi eram as pessoas que cuidavam do templo, da tribo de Levi eram as pessoas que entoavam os louvores para o Senhor. E Asaf era descendente direto da tribo de Levi. O significado do nome Asaf quer dizer ajuntador, aquele que reúne. E conforme eu disse, ele foi muito notório. Ele escreveu 12 salmos. Depois, se você quiser dar uma lida, que o nosso tempo hoje é curto. Eu queria até separar alguns versículos, mas ia ficar muito longo. É o Salmo 50, que é maravilhoso o Salmo 50. Invoca-me no dia da tua angústia. E do Salmo 73 até o 83, todos são salmos de Asaf. E nós temos influência de Asaf até hoje. Eu combinei com o Binho, mas não é o Binho que está ali. Mas o apóstolo é meu amigo e ele vai me ajudar. A mesa, por favor, coloque Salmos 73, 25. Só vamos ver esse versículo. Apóstolo, você poderia cantar esse versículo? A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Obrigada, apóstolo. Igreja, só queria mais, né, seus abençoados? Não, é só para vocês entenderem que a influência de Asaf está sobre nós até hoje. Na palavra, nos louvores, no que ministramos no altar, só para vocês entenderem um pouquinho a importância de Asaf. E tem muitos outros, se vocês pegarem todos os salmos dele, tem vários louvores que tem algum pedacinho, conforme esse que o apóstolo cantou. Tinha combinado com o Binho, mas é ao vivo, né? O que aconteceu nesse Salmo 73, gente? Não sei se vocês conseguiram prestar atenção. Ele começa dizendo que Deus é bom, mas depois ele fala que por ver a prosperidade, repita comigo, igreja, prosperidade dos ímpios, os pés deles quase se desviaram. Esse homem de Deus que andou em aliança. A palavra fala que quando o templo, Salomão terminou o templo, Asaf nem era mais da idade para estar lá, mas ele estava lá, louvando e adorando ao Senhor, foi o principal levita daquele dia. E a presença de Deus foi tão forte naquele lugar, igreja, que a nuvem tomou toda a igreja e ninguém conseguiu ficar de pé. Os 120 sacerdotes que estavam lá, ninguém conseguiu ficar de pé. E quem é que estava comandando o louvor naquele dia? Asaf. Anos depois,
Eles foram para o exílio da Babilônia. Quando eles voltaram do exílio da Babilônia, 70 anos depois, quando eles foram reconstruir o templo, quando colocaram os alicerces do templo, quem estava lá? Asaf já tinha morrido, seus abençoados. Mas eram os filhos de Asaf. Os filhos de Asaf estavam lá adorando ao Senhor. E a grandeza de Asaf no louvor, na adoração, era tão grande que filhos de Asaf não era só quem saía dele. Se tornou uma expressão de quem seguia, dos levitas que eram como Asaf. De tão grandioso que ele era. E quando a gente lê esse capítulo 73, que ele fala que por ver a prosperidade dos ímpios, os pés deles quase se desviou, você fala assim, meu Deus, como que esse homem tão abençoado, que tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, ele cuidava da arca, ele era o precioso daquela época, o levita. Como que por ver a prosperidade de outra pessoa, aquele homem quase se desviou? Eu achei incrível, igreja. Eu estou estudando já o Asaf há alguns dias, os salmos dele, e ele tem uma sinceridade muito grande com as coisas do Senhor. E aqui, Asaf foi sincero em falar o que muitas vezes nós pensamos e não temos coragem de dizer. Quem aqui nunca, não vou fazer você levantar a mão não, igreja, só para a gente pensar. Quem aqui nunca, quando você vê uma pessoa que faz tudo errado, perturbado, e você vê a pessoa abençoada, próspera, com riqueza, você olha e fala assim, meu Deus, como é que pode? Aquela pessoa que é assim, assim e assado, tá daquele jeito. Eu que sou fiel, eu que vou no culto, eu que dou o meu dízimo, que dou minha oferta e dou a minha primícia, estou passando essa dificuldade. Quem nunca, igreja? É porque nós temos vergonha de falar. Mas Asaf não, ele foi sincero. E eu fiquei estudando porque eu não me conformava. Eu fiquei assim, meu Deus, onde é que ele estava? Que o foco dele foi na prosperidade dos ímpios. Porque isso aqui, igreja, não é uma coisa de momento. Depois em casa, se você quiser ler mais pausadamente e observando cada versículo, você vê que é algo que ele estava observando. Ele observou a saúde. Ele observou até a morte, que eles não tinham aperto na morte. Quando morre é o melhor túmulo, é o melhor caixão, enterra no melhor lugar. Então, para ele falar tudo isso através desse salmo, cantar, apresentar ao Senhor, ele estava observando há muito tempo. Se fosse nos anos de 1960 para cá, eu ainda podia dizer que ele estava numa determinada cidade, né, gente? Que tem muita gente próspera e ímpia. Mas ele não estava em Brasília, gente. Onde será que ele estava? Que ele viu tanto ímpio próspero assim. E o que Deus chama a nossa atenção nessa noite, igreja? Às vezes, a nossa visão está para o lugar errado. Aquele homem de Deus, referência para nós até hoje, ele quase se desviou por ver a prosperidade daqueles que não têm compromisso com Deus. Aquele homem quase se perdeu por estar com o foco na direção errada. E eu pergunto para você, onde é que está o seu foco? Onde é que está a direção do seu coração? O primeiro tópico eu separei assim, que está de acordo com a palavra. Enquanto olhamos a prosperidade dos ímpios, deixamos de perceber a bondade e fidelidade do Senhor. Quando a gente está focado olhando uma coisa, a gente não consegue ver o bem que o Senhor tem feito para nós. Enquanto Asaf estava olhando, aquele que tinha um cavalo, não sei o quê, porque naquela época não tinha carro, né, gente? Enquanto Asaf estava olhando aquele que tinha casa assim, assim, assado. Enquanto Asaf estava olhando a prosperidade dos ímpios, ele não conseguia ver que ele era o homem que cuidava da arca, que representava a presença de Deus. Ele não estava conseguindo ver que ele era um homem cheio do Espírito Santo.
E você estudando o Salmo de Asaf, quando ele cantava, não era só louvor não. Ele cantava e profetizava. Igreja, quando aquele homem profetizava, eu creio que milagres aconteciam. Se a glória do Senhor encheu todo o templo, imagina quando Asaf entoava os salmos dele. Devia ter cura, libertação, transformação. Mas ele estava tão focado na prosperidade dos maus, que ele deixou de ver a bondade do Senhor. O que Asaf invejou? Saúde. Gente, até a saúde, ele estava tão focado, tão desviado no olhar, que até a saúde dos ricos e ímpios ele achou que era diferente, que tinha alguma coisa diferente. O trabalho e a prosperidade. E olha as características, por isso que eu falei, que Asaf passou muito tempo observando eles. Isso aqui não é uma coisa que você olha e fala assim. Olha as características. Soberbos, violentos, está tudo aí onde nós lemos. Glutões, fantasiosos, maliciosos no falar, irreverentes e difamadores. Aquilo estava incomodando tanto Asaf. Mas o que temos nós, igreja, com a prosperidade do ímpio? Nós temos que buscar a nossa prosperidade no Senhor. Eu vou chegar mais na parte que fala do fim dos ímpios, mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja para o foco de Asaf para o lugar errado. E muitas das vezes, igreja, assim temos sido nós. Decidimos enfocar naquilo que não aconteceu, decidimos enfocar naquilo que está ruim, esquecemos todo o bem que o Senhor fez para nós. Aquele homem não era um homem qualquer. Ele tinha a presença e a unção do Senhor todo o tempo. Eu quero dizer para você, igreja, que você não é uma pessoa qualquer. Você foi chamado pelo Senhor. Você não está aqui porque você quer prosperidade para o seu ano todo. Você está aqui porque você ama o Senhor Jesus. Você decidiu andar com Ele. Não deixa Satanás roubar a sua bênção. Não desvia o seu olhar. Não fica olhando para aquele que fez errado, para aquele que saiu, para aquele que falou. Foque no altar, foque na palavra, foque no Senhor. Não se perca. Porque por causa disso, igreja, muitos se perderam. Vocês estão comigo? Aplauda o nome do Senhor. Dois. Eu juntei o 2 com 3, senão não ia dar. Um coração com amargura e inveja nos faz agir de forma irracional e querer abandonar a caminhada. Ele ficou tão perturbado, a palavra, na tradução que eu estudei, apareceu até a palavra perturbado. Eu gostaria de ler de novo, por favor, os versículos 13, nós vamos ler do 13 ao 16, do capítulo 78, para vocês entenderem, igreja, o ponto que esse Asaf, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, o ponto que esse homem ficou. Na verdade, que em vão tenho purificado. É esse? 13. Dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. Não, tem alguma coisa errada. 73, eu falei 78, gente? Desculpa, queridos. É da mesma palavra que nós estamos lendo. Eu quero enfatizar a parte que Asaf estava perturbado. Me desculpa, igreja, é o 73. 73, 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Somente até aí, queridos. Gente, ele chegou a cogitar que era em vão que ele tinha purificado o coração. Ele estava quase abrindo mão de quem ele era, da unção que tinha sobre a vida dele por causa da prosperidade dos maus. E eu gostaria que você pensasse agora, amada igreja, o que tem tentado roubar
o seu foco das coisas do Senhor? O que tem tentado desviar você de ter um espírito excelente diante do Senhor? Esse é um momento para a gente pensar. E interessante que ele fala que ele ainda guardou, porque se ele fosse falar, ele ia contaminar os filhos. Ele era uma pessoa tão importante, igreja, que se naquele momento que ele tivesse mal, se ele tivesse falado, ele ia contaminar um monte de pessoas. Mas ele ainda teve a serenidade de guardar e falar apenas no momento certo, quando Deus já tinha feito a obra na vida dele. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão muito quietinhos. 3. Na casa de Deus, encontramos resposta e cura para as aflições. Quando tudo estava quase perdido, quando ele estava quase se desviando, ele entrou na casa do Senhor. Quem entrou aqui na casa do Senhor essa noite, igreja? Você entrou aqui. Saiba que tem um Deus que te ama. Saiba que tem um Deus que trabalha em favor da sua vida. Não deixa Satanás roubar a sua bênção. Não deixa o mundo roubar quem você é no Senhor Jesus. E quando ele entrou na casa do Senhor, a perspectiva dele mudou. Quando ele entrou na casa do Senhor, aquelas escamas saíram dos olhos dele. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está aqui na casa do Senhor, qual é o desejo do seu coração? Adorar. Não é verdade? Foi ontem que a gente quase não conseguiu parar de adorar, apóstola? Na virada, o culto da virada, já ia emendar o dia 1º aqui, porque esse é o desejo quando estamos na casa porque aqui você está conectado com o Pai. Aqui você está focado nas coisas de Deus. Quando ele entrou na casa do Senhor, ele pôde ver a verdade. Vocês estão comigo, igreja? Então aplauda o nome do Senhor aí para você acordar. Então toda vez que você tiver, como Asaf ficou meio perturbado, com o pé quase desviando, venha para a casa do Senhor. Procure ajuda. Ore, clame, busque. Mude o seu foco. Veja o seu foco a partir da perspectiva da casa de Deus, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? 4. O Senhor destruirá os infiéis. Essa parte aqui, igreja, nós vamos falar dos dízimos, das ofertas e das primícias. Eu vou confessar que ele está filmando, eu não vou poder falar agora. Deixa ele terminar de filmar, igreja. Ele parou de filmar. Vou confessar aqui, apóstola. Vocês me conhecem, vocês sabem o que eu falo, né? Quando eu peguei a escala, acho que foi a pastora Gi que me falou, porque nós pegamos primeiro os textos e a escala foi depois. E a pastora Gi falou assim: amiga, você já viu o dia que você tá? Aí eu falei assim: ai meu Deus, tomara que eu não esteja no dia da prosperidade, Senhor. Tomara que eu não esteja no dia da prosperidade. Aí quando eu peguei, eu estava no dia da prosperidade. Gente, olha como é que a gente paga a língua, que eu sou sincera. Aí quando eu vi meu nome lá, eu falei: meu Deus, por que a apóstola não colocou os ricos? Por que a apóstola não colocou os ricos para pregar da prosperidade? Quando eu fui ler a palavra, essa palavra não é para um rico ministrar a igreja. Essa palavra é para uma pessoa comum, mas que procura ser fiel ao Senhor ministrar. É para todo mundo ver que é possível. É possível você ter uma vida simples. É possível você ter uma vida de trabalhar, de acordar cedo, pegar o seu ônibus 4, 5, 6 horas da manhã e ser fiel aqui na casa do Senhor. É possível. Amém, querido? Então já confessei o meu pecado, estou perdoada? Tudo certo. Dízimo, por favor, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? O dízimo, igreja, é uma ordenança do Senhor.
E qual é a finalidade do dízimo? É para que haja mantimento na casa do Senhor. Para que haja o crescimento da casa do Senhor. Possibilita abrirmos outra igreja, outras pessoas ouvirem falar desse Deus maravilhoso que você serve. Outras pessoas têm oportunidade para, como Asaf estava quase caindo, entrou na casa do Senhor, para outras pessoas terem essa oportunidade. E qual é a dificuldade da igreja em ser dizimista? É o dinheiro. É o dinheiro, igreja. E vamos ser bem claros, tem que ser uma decisão mesmo de ser fiel. Porque se você pensar assim, será que vai dar? Será que vai sobrar? Não vai sobrar. É você ser fiel. A primeira coisa é você separar o seu dízimo e ser fiel. Deus vai cuidar do restante. Amém, igreja? Porque Deus não vai deixar faltar nada. Quanto a isso, você pode ter certeza. E você ainda sabe que você está abençoando a sua vida e abençoando a casa do Senhor para que não falte E esse mantimento, igreja, também é para aquele que chega e precisa. A casa do Senhor tem que ter um mantimento, tem que ter ajuda, tem que ter uma palavra. Imagina se a pessoa chegar aí e está tudo apagado, está tudo fechado. Para que haja mantimento, amém? Qual é o próximo? Que está aí, mesa abençoada. Oferta. Por favor. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A nossa oferta, ela tem que ser de coração, de acordo com o que o Senhor propôs no seu coração. Às vezes chegamos aqui e fala, dê a sua melhor oferta, faz um voto com o Senhor hoje, pega uma oferta que você nunca deu. Nós temos que motivar realmente a igreja a ofertar. Mas é uma decisão sua, no seu coração. O que você vai dar para agradar o Senhor? O que você vai dar por todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida? Então a oferta é de acordo com o seu coração, com o que tiver proposto no seu coração. Mas, porém, todavia, entretanto, não pode ser qualquer coisa. Para o Senhor temos que dar não é o que está sobrando, não é o que dá para dar, é o melhor. Amém, igreja? E agora a primícia. Ezequiel 44, 30. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e toda a obração de tudo, de todas as vossas obrações, serão dos sacerdotes. Também as primícias das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Amém? A primícia representa um dia do seu trabalho. Você pode pegar o seu salário e dividir por 30, você vai saber o que é um dia do seu salário. E nós honramos a Deus através dos nossos sacerdotes, que são os nossos apóstolos. Amém? E eles oram para que a bênção esteja sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Isso é bíblico e faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Se você ainda tem alguma dificuldade, procura o seu líder para conversar. Quando eu cheguei na igreja, eu conversei com a apóstola, porque eu não entendia de primícia. Eu já era dizimista há muito tempo, mas de primícia eu não conhecia. A apóstola me explicou, me mostrou na Bíblia, filho, acabou. Se está na Bíblia, para mim não tem problema. Se está na palavra do Senhor, não tem problema em obedecer. Então, faça uma experiência, igreja. Nós estamos no 2º dia da campanha, estamos no 1º mês do ano. Faça uma experiência com o Senhor. Eu vou dar o meu dízimo, vou ser ofertante fiel e vou dar a minha primícia. Quero ver o que Deus vai fazer. Faça uma experiência com o Senhor esse ano. Com certeza o Senhor vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém, queridos? 5 e último, o Senhor é a nossa maior herança. Obedecer vale a pena. Igreja, prosperidade não é ser rico.
Prosperidade é ir bem em todas as áreas da sua vida. É você ter a sua família abençoada, você ter o seu trabalho. Passa lutas e dificuldades, sim, mas Deus não deixa faltar nada. Você tem saúde, você tem alegria. Gente, a alegria não tem preço. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém, pastora Érica? Eu falo que essa mulher tem a alegria do Senhor, gente. Aplauda o Senhor pela vida da minha amiga. Gente, eu nunca vi essa mulher reclamar nada comigo. Tá sempre, não, vai dar certo, vai acontecer. E positiva e mulher de Deus. Até a alegria, gente, é um fruto do Espírito. E é algo que o Senhor nos dá. Então, amada igreja, que nesse dia você venha entender que a prosperidade não é dinheiro. Muitos daqueles ricos, muito ricos, não são prósperos, porque eles só têm dinheiro. Eles não têm a bênção, eles não têm alegria, eles não têm o prazer de levantar as mãos para o céu, adorar o Senhor e sentir a presença dEle. Isso não tem dinheiro que compra a igreja. E Asaf, quando chegou na casa do Senhor, igual vocês estão aqui nessa noite, ele entendeu que tudo aquilo que os olhos dele estavam focados não era nada. É como se fosse a casa edificada na areia. Quem foca somente no dinheiro, nas riquezas, na prosperidade a qualquer custo, está edificando a casa na areia. A casa pode estar linda, enorme, cheio de adorno, de ouro, de pedras preciosas, mas um dia ela vai, infelizmente um dia ela vai cair. E aquele que serve ao Senhor, igreja, assim como você, que com dificuldade procura ser fiel a Deus, que com luta procura ser fiel ao Senhor todos os dias, esse edifica a casa na rocha. Tem fundamento. Você pode olhar assim, você ainda não vê aquela casa grande, você não vê aquela coisa muito imponente, importante, mas tem alicerce, tem estrutura, tem o Espírito Santo de Deus. Então, igreja, a partir de hoje, que eu e você possamos mudar o nosso entendimento sobre prosperidade. E possamos ver que, em primeiro de tudo, é sermos fiéis a Deus. Entregar a Deus o que é dele. Ser fiel na casa do Senhor. Que com certeza todo o restante Ele vai nos abençoar. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Hoje é o segundo dia. Eu queria falar o nome que estava aqui, mas eu não consegui falar. Depois os amigos aí que viajou lá para Israel, se já tem as manhas de falar. Eu não consegui falar o nome certo do Espírito da Prosperidade. Mas nós vamos orar, igreja. E eu creio que você vai sair daqui diferente. Eu creio que essa parte financeira a partir de hoje vai mudar. Sabe por quê? Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. E se você ouviu, creu e recebeu essa palavra, igreja, já era para o diabo. Se você ouviu, creu e recebeu, a partir de hoje você se torna um dizimista, um primiciante, um ofertante na casa do Senhor, facinho, sem esforço. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Essa igreja, meu Pai, que o Senhor sonda e conhece o coração. Essa igreja, Pai, que foi comprada por preço de sangue, meu Deus. E que está aqui nessa campanha do Teu Espírito. Eu peço, meu Pai, que assim como o Senhor tirou aquelas escamas dos olhos de Asaf, que o Senhor venha arrancar dos nossos olhos todas as escamas, todo o peso, tudo que nos leva a olhar para lugares errôneos, errados, meu Pai. Tudo que nos leva a desviar do Seu querer e da Sua vontade que está na Sua palavra, meu Pai. Que não venha ser difícil, Senhor, sermos fiéis na Sua casa.
Que a partir de hoje, meu Pai, esse que está orando ao Senhor, assim como Asaf entrou na sua casa, Senhor, e mudou toda a percepção, ele mudou todo o cenário, meu Pai, ele mudou todo aquele pensamento, meu Deus. Assim como Asaf, cada um de nós, nesse momento, ore e crê, para que haja essa fidelidade sincera no nosso coração. E não vai ser porque a pastora Raquel está aqui, não vai ser porque o pastor pediu, é pelo teu Espírito, Senhor. É pela tua presença. E da mesma forma, Deus, eu não sei como está a vida financeira da tua igreja. Eu não sei a luta que cada um tem enfrentado. Eu não sei qual a situação dos seus filhos hoje ao voltar para casa, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tudo pode. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai. E eu sei que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, hoje, o espírito de prosperidade se apossa da nossa vida. Nós saímos daqui hoje com um pensamento de prosperidade. Nós vamos ter ideias, teremos outras oportunidades de emprego, teremos oportunidade de estudar, de crescer. O Senhor vai nos dar visão, meu Pai, porque estamos dentro da sua casa e buscando a sua resposta. E eu creio, meu Pai, que cada um desses seus filhos saem daqui hoje abençoados, cheios, meu Pai, desse espírito de prosperidade, conscientes, meu Pai, do que cada um determinou no coração que vai fazer para o Senhor. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Igreja, aplauda o Senhor com toda a sua força.